paz do Senhor, uma boa noite a todos meus irmãos, Deus abençoe a todos, mais uma noite abençoada, estamos na presença do Senhor. Quero agradecer desde já a todos os irmãos, todos vocês que me acompanham, todos vocês que têm assistido, as nossas lives, e que Deus possa abençoar cada um, a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Esse é mais um tempo que nós temos para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Um tempo no qual nós escolhemos para glorificar o nome do Senhor. E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Este é o nosso tempo, o tempo da nossa reflexão. Amém? Amados irmãos, estamos aqui diante de situações em nossas vidas que nos levam muitas vezes a pensar, a ficar pensativos. E hoje, desde já eu quero externar minha eterna gratidão por todos os irmãos que nos assistem. E hoje, amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre um tema no qual eu escolhi: superando as nossas expectativas. E o mais engraçado é que quando o Espírito Santo de Deus colocou esse tema no meu coração, eu procurei até no dicionário saber acerca da palavra superar. A palavra superar significa estar acima ou por cima, além daquilo que eu imaginava ou daquilo que eu penso. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, nesse tempo de meditação, meditando nessa passagem, superando as expectativas. Amém? Então, desde já eu convido a todos os irmãos que me assistem, que abram as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4 e o versículo número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4 e o versículo número 22. Esse versículo, esse tema no qual eu escolhi, vai falar muito com vocês nessa noite, eu creio. Então, todos vocês que aí estão me assistindo, me ouvindo, seja aqui no Brasil, seja cá em Portugal, está nos acompanhando, até fora mesmo, de Portugal, muitas pessoas nos assistem, que assim escrito está a palavra do Senhor, meus irmãos. E, pois tinha mais de 40 anos um homem em quem se opera aquele milagre de saúde. E, voltando um pouco lá acima, irmãos, está escrito assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas ele ainda os ameaçaram, mas, não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, no qual eu usei para vocês, aqui fala de um milagre, irmãos, que aconteceu. Milagre esse no qual muitos de nós sabemos. Eu quero narrar um pouco da história, no qual vocês conhecem, se vocês voltaram um pouco à palavra do Senhor, vai observar que estava ali 2 discípulos do Senhor, e a Bíblia relata bem claro que era a hora nona. Esses discípulos, irmãos, estavam ali passeando, ou melhor, indo para orar no templo do Senhor, e aí eles depararam com uma situação que eu não vou dizer que os constrangeram, mas foi uma situação que pegou eles assim de surpresa. Por incrível que pareça, muitas das vezes tem situações que nos pegam de surpresa, mas Deus também quer nos colocar à prova para nos aprovar. Deus também permite que situações nos peguem de surpresa, para que nós possamos superar as nossas expectativas. Eu não sei de vocês, mas muitas das vezes eu já almejei coisas, já imaginei coisas que eu queria conquistar, ou que queria até mesmo que eu queria fazer. E por incrível que pareça, orando ao Senhor, Deus superou as minhas expectativas.
e às vezes até mesmo nas mensagens, para preparar uma palavra, para pregar. E Deus superou as minhas expectativas. Aí eu glorifico a Deus, falo assim, ô Senhor, eu esperava tão menos e o Senhor me fez acima, ou fez melhor do que eu esperava. Então, superando as expectativas na sua vida, eu creio que Deus tem o melhor para a sua casa, o melhor para a sua família. Deus tem muito mais do que você almeja. Deus tem muito mais do que você pensa, porque o nosso Deus é um Deus que está acima de qualquer coisa. O nosso Deus está acima de tudo. E aqui, amados irmãos, nós observamos a palavra do Senhor aqui, né, nessas maravilhas do que Deus fizera. Então nós voltando aqui, irmãos, para o Atos dos Apóstolos, capítulo número 3 e o versículo número 8, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam, ou aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando. Amados irmãos em Cristo, diante dessa passagem do Atos dos Apóstolos, capítulo número 3 e o versículo número 8, né, o meu coração se alegra, de júbilos. Porque, amados irmãos, estamos aqui diante de uma situação muito interessante, né? Porque aqui Pedro e João estavam indo ao templo orar, porque era de costume os discípulos ir orar no templo. E desde já eu abro um leque aqui para mim e para você. É importante a gente orar, é importante nós buscarmos a presença do Senhor. Se queremos que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida, nós temos que ter uma vida de oração, temos que ter uma vida de costume ou de constante oração. Temos sim que estar em oração, buscar a presença do Senhor, não só ouvir as pregações, não só ouvir uma pessoa orar por nós, não. Nós temos que ter o hábito de orar, falar com Deus, que quanto mais você fala com Deus, mais íntimo dele você se torna. Aí imagine você, irmão, saber que você é íntimo de Deus e você orando ao Senhor, as coisas, as maravilhas do Senhor acontecem. Observando aqui, um grande milagre aconteceu na vida daquele homem. Se vocês observarem, estudarem e ouvir bem a palavra, lá no livro 4, quando eu disse para vocês, havia 40 anos que esse homem, irmãos, ele era coxo de nascença. Havia um problema no seu tornozelo, que não poderia ficar de pé. E o mais interessante é que ele não poderia participar de reuniões. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma deficiência. E nem se ele quisesse entrar para o templo, ele conseguia. Ele não conseguia estar lá dentro. Mas ele ficava à porta, porque o templo, esse lugar chamado Templo, a Porta Formosa, havia 3 entradas. Uma porta era a entrada das mulheres, a outra porta entrava os homens, e por incrível que pareça, irmãos, e esse lugar era um lugar para a adoração do Senhor, e eles entravam ali todas as vezes pela manhã. E agora, irmãos, eu vejo este homem em cima de uma porta, esse pátio, o terceiro pátio, que é a Porta Formosa, a entrada aqui, no qual, o mais interessante, irmãos, ele estava numa porta que era totalmente diferente da vida que ele estava. Eu não sei a vida que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Deus vai surpreender as suas expectativas, vai colocar acima, vai te dar muito mais do que você almeja para com Ele. Olha que interessante, irmãos. A Porta Formosa, se vocês não saibam, era uma porta enorme, irmãos. Uma porta tão enorme. Ela media 25 metros de altura e tinha 20 de largura. Coisa extraordinária. E ela era banhada de prata e ouro.
Mas havia aqui, se nós observarmos, havia um contraste. Contraste é este, pastor, um contraste no qual um homem pedinte ou mendigo numa porta que é tão formosa, tão luxuosa de ouro e prata, e um homem mendigando a porta. E por incrível que pareça, estudiosos dizem que o sol batia naquela porta, irmãos, e ofuscava os olhos das pessoas de olhar, porque tamanho era o brilho daquele lugar. Mas aí eu quero te dizer uma coisa, de que adiantava uma porta formosa, cheia, coberta de ouro, de prata, e uma pessoa lá fora pedindo esmola ou pedindo ajuda? Assim é comigo e com você. De que adianta você conhecer o Evangelho, dizer que prega a palavra do Senhor, dizer que vive o I de Jesus, mas não anuncia as boas novas àqueles que estão lá fora, não fala do amor de Cristo? Meu irmão e minha irmã, assim como esses dois discípulos, João e Pedro, eles estiveram ali na porta formosa, assim somos nós. Deus espera que nós tomamos essa atitude, ou melhor, tem pessoas lá fora mendigando uma oração minha e sua. Tem pessoas lá fora carentes de um toque nosso, de uma atenção nossa. Então está na hora de eu e você usar o ID do Senhor, anunciar sim as boas novas de Cristo e anunciar a salvação do Senhor. E agora observe, irmãos, este homem estava aqui e ele não fez mais nada do que ele sabia, que era pedir. E a Bíblia diz que ele, fixando os olhos no Pedro e João, o que ele fez, irmão? A única coisa que ele sabia fazer, pedir. E se ele ganhasse ali uma esmola, uma moeda, satisfaria ali, irmãos, ia ser momentário, ou melhor, talvez ajudaria ele naquele dia, talvez aquele homem estava com fome, ou talvez ele já não tinha mais jeito nenhum, só pedia porque não havia outro recurso a não ser pedir. E observa, ele foi e olhou para Pedro e pediu uma esmola. Mas aqui é onde entra o tema da minha mensagem. Deus surpreendeu as suas expectativas. Deus foi além das suas expectativas. Deus e foi acima daquilo que ele pensava ou daquilo que o homem sonhava. Porque observa que Pedro e João, Pedro olhando para ele disse, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Levanta-te e anda. Abro parênteses para mim e para você. Quem fez o milagre, quem operou a cura foi Jesus, não foi o homem. Quem opera maravilhas foi Jesus, não é homem. Então por isso que nós não devemos adorar a homem algum. Ah, pastor, eu vou naquele local porque lá opera maravilhas e milagres. Meu irmão, não há lugar nenhum que opera maravilhas e milagres a não ser Jesus. Jesus sim. Ele opera maravilhas, Ele opera milagres ao nosso favor, Ele está operando maravilhas a nosso favor, só basta eu e você buscarmos a presença dEle. Agora observe, irmãos, por que eu digo que surpreendeu a expectativa deste homem? Este homem estava simplesmente carente de uma prata, de uma moeda, ele estava carente de uma ajuda financeira. Mas aqui Deus não só deu para ele agora uma ajuda que sobressaiu as suas expectativas. Primeiro, esse homem vivia 40 anos, irmãos. 40 anos de sofrimento, de mendigação, de sempre depender de ajuda de alguém, sem poder entrar no templo para adorar. Agora observa que coisa maravilhosa, na oportunidade que ele teve de ouvir falar do Jesus, que é todo poderoso, que é maravilhoso, o sangue de Jesus, ele observou, o homem creu, irmão, no seu coração. Ele creu de tal maneira que quando Pedro disse, olha o que eu tenho, eu te dou, levanta-te e anda. E nós sabemos pela nossa natureza, e muitos sabem, que é impossível uma pessoa que há 40 anos estava com uma deformidade no seu tornozelo ou uma deficiência, pode procurar na medicina, pode procurar os fisioterapeutas, os professores de educação física, sabe que quando nós sofremos uma lesão no corpo, ou no pé, ou na perna, e se ficarmos muito tempo parada, é preciso de fazer o que, irmãos? Exercitar os nossos músculos para ele voltar a ter forças, porque a perna afina, nós sabemos que a perna fica afinada, e pior, quando vamos mover ela de um dia para o outro, dói, não é possível. Mas aqui a Bíblia diz que este homem com 40 anos, irmãos, com uma enfermidade, ou melhor, uma deficiência física, ele depois de 40 anos
no mesmo instante, na mesma hora, meu Deus, aleluia, no mesmo dia, na mesma hora, um milagre aconteceu na vida dele. E agora eu abro parênteses para mim e para você. Se você crer nesta noite, um milagre já está acontecendo na tua casa. Se você crer nessa noite, um milagre está acontecendo na tua vida. Basta você crer que o milagre irá acontecer. Aleluia! Observe aqui, amados irmãos, foi num instante que esse homem deparou com os discípulos de Jesus, nada mais, nada menos, os discípulos de Jesus foi usado por Deus, porque aqui eu observo que eles eram discípulos, mas buscavam a presença, porque eles estavam na hora nona, porque havia 3 horas, como eu falei, havia 3 horas, irmãos, de oração naquele tempo. Primeiro, às 9 horas da manhã, segundo, ao meio-dia, e terceiro, às 15 horas da tarde, ou às 3 horas da tarde, se vocês quiserem compreender melhor. Então agora estavam os discípulos indo às 3 horas da tarde, irmãos. Agora eu abro um parênteses e te pergunto, neste lugar, irmão, nós sabemos que às 3 horas da tarde o sol é muito forte, é um sol intenso, mas observa, nada impediu esses homens de ir ao templo orar, nada impediu esses homens de ir ao templo buscar a presença do Senhor. Pastor, mas eu posso orar em casa? Pode sim, senhor, mas observa, o esforço desses homens para ir para o templo ou aconteceu um milagre no meio do caminho deles. Talvez o dia que você diz assim, hoje eu não quero ir ao templo, eu não quero ir ao culto, eu não quero ir na igreja, é o dia que Deus quer operar uma maravilha na sua vida. Ou melhor, talvez Deus quer te usar para abençoar vidas, para salvar famílias, para você ir de encontro, ir para a igreja e ter uma família necessitada e você apresentar como um servo, como um discípulo de Jesus e anunciar as boas novas. Deus espera de mim e de você tomar essa atitude, de nada nos impedir de buscar a face dele, principalmente no templo, porque nós estamos em nossos lares, é bom? É ótimo, mas sair do nosso comodismo, melhor ainda. E esses discípulos provaram para mim e para você, irmãos, nessa passagem aqui tem muitas coisas ricas, é um enriquecimento aqui muito grande, mas eu quero simplesmente continuar batendo na tecla do tema da minha mensagem. Deus surpreende as nossas necessidades. Deus está acima daquilo que pensamos. Deus nos dá muito mais daquilo que pedimos. Sempre Deus nos surpreende, sempre Deus está acima, porque nós como homem vimos com os nossos olhares humanos, mas o nosso Deus é tão poderoso, que Ele nos surpreende as nossas expectativas, Ele sobressai. Observa, um homem só queria, irmãos, uma esmola, um homem só queria uma ajuda que atenderia a sua necessidade momentânea. Aí Deus foi tão maravilhoso na vida deste homem, irmãos. Eu não sei se esse homem orava, eu não sei se esse homem pedia, mas de uma coisa eu sei, foi de encontro ele 2 homens que oravam e buscavam a presença do Senhor. E por incrível que pareça, esses homens não só oravam e buscavam a face do Senhor, e Deus era com eles. Quando você ora, quando você busca a presença, Deus é com você. Milagres acontecem, as coisas acontecem em nossas vidas, irmãos. Que coisa maravilhosa! Então eu observo que este homem pediu uma esmola, uma moeda, mas Pedro e João lhe deram aquilo que ele nem imaginava que ia receber. Por quê? Pela sua condição física, pela sua condição, porque na verdade ele só poderia pedir, nada mais. Ele só sabia pedir e não tinha nem forças para acreditar. Mas por incrível que pareça, quando nós menos esperamos, Deus nos surpreende. Quando nós menos esperamos, Deus opera milagres, maravilhas, muito maior daquilo que pensamos. Quantos de nós já pedimos algo para o Senhor? Pedimos, Senhor, ó meu Deus, me dá uma família. Ó Deus, abençoa minha casa. Ó Senhor, me dá um carro. Ó Deus, obrigado, Senhor, eu quero uma casa. Aí Deus vai te surpreende, te dá aquilo e muito maior, ou muito melhor do que você pediu, né? E eu observo que Deus tem operado maravilhas, irmãos. O nosso Deus não mudou.
O nosso Deus é o mesmo. Ele tem operado maravilhas ao nosso favor. Ele continua operando maravilhas ao nosso favor. É por isso que eu não me cesso de dizer: crê no Senhor teu Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu não cesso em dizer: crê no Senhor teu Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu não sei como está a tua casa. De alguns irmãos eu conheço, mas não sei como está a tua casa. Mas eu creio, nesta noite, Deus pode entrar na sua família através da oração, não porque eu sou melhor do que alguém, pelo contrário, sou humilde servo do Senhor, mas eu creio que o Todo-Poderoso tem poder para operar maravilhas na sua vida. Assim como ele operou na vida deste homem, assim como ele operou na vida desse mendigo que há 40 anos sofria. Talvez eu não sei quanto tempo você sofre e nem sei o seu sofrimento, mas eu tenho um Deus que sabe todas as coisas. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios. Eu quero orar por você. E eu creio que através desta oração, Deus vai de encontro à sua necessidade. Assim como Deus foi na vida deste homem, coxo, numa porta toda formosa, mas do lado de fora não havia formosura alguma. Então, se o milagre não veio de dentro, olha aí, irmãos, o mistério. O milagre veio de fora. Talvez a sua família, talvez mesmo até os seus entes queridos, nem acreditam em você. Nem acreditam que pode acontecer um milagre na sua vida. Que você pode mudar e se tornar melhor. Talvez os de dentro não acreditem. E nem liberou uma palavra para a sua vida. Aí vem um de fora, como eu, para dizer para a tua vida nessa noite: levanta-te e anda, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela sua casa, porque eu acredito, eu creio nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua família. Eu creio no seu ministério, eu creio que Deus pode sim operar maravilhas na sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, os teus filhos, ó Deus, que me assistem, Senhor, fora de Portugal, meu Pai, por toda a Europa, pelo Brasil, meu Pai, pelo Japão. Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, visita-os agora, meu Pai. Deus, eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos, ó Deus, mas eu creio que o Senhor pode, ó Deus, operar maravilhas, ó Deus, em favor de cada família. Assim como o Senhor fez na vida deste homem, meu Pai, no qual nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, ó Deus. Meu Pai, há pessoas, ó Deus, que eu não sei se vive 40 anos de sofrimento, talvez é um ano, talvez é um mês, mas eu sei, meu Pai, que muitos que me assistem, ó Deus, estão passando por situações difíceis. Talvez, Senhor, um sufoco, ó Pai, que eles não sabem nem para onde ir, ó Deus. Meu Pai, então eu venho como boca agora, meu Pai, como boca do Senhor dizer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não fique parado nessa situação de derrota, ou de crise, ou de situações difíceis. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, Ele possa agora te dar forças espirituais, para que você coloque de pé e volte a caminhar. Que volte a caminhar com mais força, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a cada um que me assiste nessa noite. Que você, assim como esse homem, viveu esse milagre, que você também possa viver esse milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até domingo eu espero vocês às 9h30 na primeira reunião e às 11 horas na nossa segunda reunião. Que Deus abençoe vocês a cada dia mais e mais. Eu sou o Alexandre, o pastor Alexandre aqui da Nova Aliança de Portugal, Rio Maior. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém e amém.